Vamos agora para o J361 da SDI1, que vai falar do pagamento da multa de 40% do FGTS para aquela hipótese em que o empregado, apesar de aposentado, continua trabalhando na empresa e vem eventualmente a ser demitido. Situação bem simples aqui, vamos para um exemplo e depois para a redação. Imagine o seguinte, que eu tenha trabalhado 20 anos em uma determinada empresa. Então venho eu aqui, trabalhei durante 20 anos em uma determinada empresa e me aposentei. Fui lá por ter completado os requisitos do INSS, da lei previdenciária, eu requeri a aposentadoria. Nós vamos chamar essa aposentadoria de voluntária. Eu preenchi os requisitos, poderia não ter me aposentado, como poderia ter me aposentado. Eu voluntariamente fui ao INSS e requeri a aposentadoria. Só que eu não penso em parar de trabalhar. Então eu vou continuar trabalhando na empresa normalmente, Continuarei aqui trabalhando naquela empresa normalmente. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação, após a aposentadoria. Então, esqueçam a aposentadoria como forma de extinção do contrato de trabalho. Você se aposentou, então extinguiu o contrato? Não, eu vou continuar trabalhando normalmente. Ontem eu saí da empresa, fui ao INSS, requeri a aposentadoria, hoje voltei à empresa, amanhã vou voltar, vou continuar trabalhando normalmente. Vejam que o meu contrato de trabalho, que começou há 20 anos atrás, ele continua o mesmo. Não são dois contratos de trabalho. Eu não tenho um contrato de trabalho com a empresa Alfa antes da aposentadoria e um novo contrato de trabalho com a mesma empresa Alfa após a aposentadoria. Nada disso. Eu tenho um único contrato de trabalho, tanto que eu coloquei para vocês aqui, que nós vamos adotar o princípio da unicidade contratual. Eu tenho um único contrato de trabalho. Pois bem, aqui estou eu, continuo a trabalhar e continuei a trabalhar por mais 5 anos. Um belo dia, houve a demissão sem justa causa. A empresa foi lá e me demitiu sem justa causa. Aí começou todo o questionamento que foi resolvido pela OJ 361. Na hora da empresa pagar os 40% sobre o FGTS que ela havia depositado, ela falou que iria pagar com base nos depósitos dos últimos 5 anos. Por quê? Porque segundo a empresa, mas está errado, segundo a empresa, ela estava demitindo, ela estava extinguindo o último contrato de trabalho, o segundo contrato de trabalho que teria se firmado após a aposentadoria. Acabamos de falar em unicidade contratual. A empresa está errada. Se a empresa está me demitindo hoje, ela não está me demitindo de um contrato de 5 anos. Não, ela está me demitindo de um contrato de 25 anos. Se eu tenho um único contrato de trabalho, é este contrato de 25 anos que ela está rescindindo. Ou seja, ela vai pagar os 40% sobre os depósitos realizados nos 25 anos e não apenas nos últimos 5 anos. Esse que era o questionamento aqui. A empresa queria depositar com base nos últimos 5. Não, os 40% incidem sobre os depósitos dos 25 anos, porque é um único contrato de trabalho. E aí, continuando na redação da súmula que vai falar exatamente, da OJ, que vai falar exatamente isso daqui, Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, da sua dispensa sem justa causa, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. Totalidade dos depósitos do pacto laboral, que é este de 25 anos. Então, esqueçam essa questão de dois contratos. Isso não existe.
A aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho. Se eu continuo trabalhando ao mesmo contrato de trabalho, se eu vou rescindir esse contrato como um todo e, por consequência, pagarei a multa de 40% do FGTS. Ok, meus amigos? Daqui a pouquinho eu volto. Bons estudos!